Não é muito difícil encontrar edições do Roda Viva com um convidado de esquerda entrevistado por toda uma bancada de esquerda. A gente viu recentemente isso com a participação do Felipe Neto, onde o programa foi praticamente um palanque político. Não que ele seja político, mas os entrevistados estavam lá simplesmente para levantar a bola e fazer com que o Felipe Neto fizesse um comercial de si mesmo para o público, limpasse a imagem dele com o máximo de pessoas que ele conseguisse, tendo os entrevistados lá quase que como uma ferramenta para que ele fizesse isso. E na edição de hoje do Roda Viva, pelo menos hoje quando estou gravando, a gente teria a mesma coisa. O Marcelo Adnet foi o convidado e toda a bancada composta também eram de pessoas que teoricamente estariam ali alinhadas à ideologia do Adnet. Isso é realmente muito chato, é bem desinteressante, na minha opinião pelo menos, principalmente porque a gente não vê a tal da pluralidade de ideias, né, que tanto se fala por aí. Eu até fiz um vídeo recentemente onde eu comentei sobre isso, que quando uma emissora, não sei se foi a Record, enfim, montou um programa lá onde praticamente todo mundo que fazia parte do programa era de direita, eles foram muito criticados por conta disso, e o Rafinha Bastos tinha feito uma crítica a isso, falando que ninguém reclama de praticamente todos os canais da Globo terem um alinhamento ideológico mais voltado para a esquerda. Então você tem vários programas com pautas esquerdistas, com participantes esquerdistas, todo mundo de uma ideologia só, falando só uma narrativa, sem nunca oferecer um contraponto. E no programa de entrevistas, que a ideia seria realmente colocar um entrevistado na roda ali, né, cercado por pessoas sabatinando, né, pressionando, fazendo perguntas que talvez colocassem o entrevistado numa posição complicada, virou só um jogo de comadre, onde eles simplesmente levantam a bola e era isso. Mas felizmente, nessa bancada específica, nós tínhamos Marcelo Taz, que nem chega a ser de direita, mas ele serviu para mostrar por que é tão chato quando a gente tem esses programas que são basicamente esquerdismo do começo ao fim. Em uma única pergunta ele conseguiu transformar uma edição que seria mais uma daquelas super insossas, onde a gente simplesmente vê um monte de tapinha nas costas do Adnet, exaltando como ele é incrível e como a ideologia dele é incrível e como todos ali são pessoas boas, pessoas do bem, preocupadas com o mundo. A gente teve o Marcelo Taz se destacando e inclusive achei muito legal que ele começou a participação dele, ou essa participação em si, eu não assisti o programa inteiro. Mas como a minha proposta aqui é comentar especificamente essa participação do Marcelo Taz, então eu vou me ater a ela. Já vi outras participações do Roda Viva onde todo mundo ali tava só esquerdando pra caramba, então estou opinando também com base nisso. Mas voltando, essa participação do Marcelo Taz, ele começou falando justamente que a galera já tava criticando justamente isso, que todo mundo que foi convidado ali para entrevistar o Adnet era de esquerda. E aí ele próprio começa negando isso, falando que para a esquerda ele é visto como direita, que ele já foi até acusado por um esquerdista, né, o Glenn Greenwald. Porém, o Taz também não se identifica como direita, né? Ele seria talvez o isentão, talvez o centro, o cara que está sempre buscando ali a ponderação máxima e que por isso ele acaba sendo visto por qualquer um dos lados do espectro como fazendo parte do espectro opositor. Enfim, a questão é que bastou alguém que não fosse realmente alinhado com a esquerda totalmente para que a gente tivesse pelo menos uma pergunta interessante e um momento em que o entrevistado foi colocado contra a parede e foi realmente questionado, teve a sua ideologia questionada e precisou, né, pensar um pouco e sair do discurso pronto e do senso comum para responder uma pergunta. O Adnet se assumiu como esquerdista e eu acho isso interessante porque pelo menos ele teve essa coragem, né? A maior parte dos esquerdistas no mundo do entretenimento tentam se afastar do rótulo, né? Eles tentam se colocar mais ao centro, mas o Adnet não, ele falou, não, eu sou de esquerda mesmo, e foi aí que veio a pergunta do Taz. Dá só uma olhada no que ele falou. O que eu acho muito perigoso nessa polarização é a gente entrar nessa cilada, sabe? E quando você fala que você é um humorista de esquerda, você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista? Eu acho muito perigoso a gente, como pessoas que trabalham com humor, tomar um partido, especialmente quando o humor é censurado, né? No caso de Cuba. E foi uma excelente pergunta do Marcelo Taz, porque realmente já escancara certa hipocrisia desses humoristas de esquerda, porque, cara, a esquerda é absolutamente
autoritária? Eu não vou me aprofundar muito porque a gente vai ver umas coisinhas na resposta do Adnet que eu vou comentar mais pra frente, mas ele colocou, né, uma questão muito boa, que é o fato do cara ser assumidamente de uma ideologia que tá sempre tentando censurar os outros e calar e falar o que tu pode dizer, o que não pode dizer, que é totalmente o contrário da liberdade de expressão. Liberdade essa que é imprescindível para um humorista. Mas vamos ver o Adnet gaguejando pra caramba pra tentar, né, responder essa pergunta. Vamos dar uma olhadinha o que ele disse. Sim, mas aí, Marcelo, você vai falar que então o humorista tem que ser de direita, então na Libéria, na África, o humor é bem... Não, eu acho que o humorista é sempre do contra. Na Libéria. A Libéria é um país... Por exemplo, nós temos países do... Mas eu ter uma opinião e uma posição política me bota... você acha que não estou entendendo o ponto. Você acha que o humorista não pode ter uma posição política? Não. Cara, pra mim foi realmente impagável a forma como ele não conseguiu falar nada. Tipo, ele não terminou uma frase. Ele começou e foi pra um lado e foi pro outro e não terminou e tipo, cara, peraí, eu não entendi qual que é o ponto. E muito legal, né, um ponto que ele traz no meio de toda essa confusão, ele fala assim, acha que na Libéria, na África, Adnet, por quê? Porque a África é de direita, por um acaso? O complicado aqui é justamente você bater no peito pra dizer que faz parte de um espectro que tá o tempo inteiro censurando, calando, que não aceita o contraditório, que tenta realmente, assim, colocar um rótulo na cabeça de qualquer um que pensa diferente, quando não censura de fato, né, como em Cuba, como na China, como na Coreia do Norte, que foram os países citados aí, prendendo, caçando, matando, jogando em campos de concentração, você bate no peito pra falar que faz parte desse espectro, atuando em uma profissão onde você precisa dessa liberdade de expressão para poder se expressar. Só que daí tem um ponto muito interessante, né, que quando você assume que você é de esquerda, que você tá do lado deles, aí realmente você ganha bastante espaço para falar coisas que você não poderia se você fosse de direita, se você fosse reacionário, extremista, fascista, se você fosse uma pessoa do mal. Inclusive, nós temos um ótimo exemplo dessa hipocrisia, que é a foto de perfil do Adnet no Twitter, que é essa foto aí que você tá vendo. É uma foto onde ele claramente está brincando, fazendo uma piada com o estereótipo da biba, do viadinho, do homossexual, né? Ele tá ali com todo aquele trejeito afeminado, com uma camisa rosa. Ele só pode fazer essa piada, essa brincadeira, colocar isso no perfil dele, porque ele é abertamente de esquerda. Porque se fosse um Danilo Gentili da vida fazendo essa mesma piada, seria o LGBTQ+ fóbico, seria o cara que tá perpetuando um estereótipo que oprime uma minoria, seria um cara que precisaria ser cancelado, mas como é o Adnet, tudo bem. Por isso também que ele não vê toda essa opressão, toda essa censura imposta pelos progressistas que ele tanto defende, porque a gente vai ver que ele vai tentar sair pela tangente falando que eu não sou comunista, eu sou progressista, pois são justamente os progressistas que estão constantemente tentando calar qualquer um que pense diferente ou que não faça parte do grupinho deles, que estão regulando piada por aí. Como é que você é um humorista progressista que defende a liberdade de expressão de alguma forma, mas aí faz piada com gordo? Não, não pode, porque é gordofobia. Faz piada com mulher? Não, não pode, porque é machismo. Faz piada com negro? Não pode, porque é racismo. Faz piada com gay? Não pode, porque é homofobia. Faz piada com pobre? Não, não pode, porque ali são uma minoria, você vai ficar fazendo piada com pobre. Faz piada com nordestino? Não, não pode, porque é xenofobia. Ah, mas faz piada com sulista? Ah, sulista até que pode, porque eles são privilegiados, mas não é xenofobia também? Ah, mas aí, veja bem, mais ou menos. Mas e chamar o gaúcho de viado, não é xenofobia com homofobia? Ah, mas é gaúcho, né? Gaúcho é nazista, então tudo bem. E é sempre essa linha, tá ligado? É realmente muito irônico o humorista progressista. Porque é isso, é um monte de militâncias onde vai definir quem pode fazer uma piada, quem não pode fazer uma piada e sobre o que essa piada pode ser feita. Você pode fazer piada com tragédia? Depende da tragédia, né? Com a facada do Bolsonaro? Pode, deve até. Muito engraçada a facada que o Bolsonaro levou. Mas e com a Marielle Franco? Será que dá pra fazer piada? Não, aí não. Poxa, você vai fazer piada com uma tragédia que envolve uma mulher negra? Se fosse um homem branco privilegiado, beleza. Mas entende? Olha só como isso é patético. Os progressistas, eles tentam monopolizar o humor, né? Você só pode fazer piada dentro da cartilha com quem eles permitem e se você estiver do lado deles, porque senão é sempre preconceituoso. Vez ou outra a gente até vê alguns cancelamentos com quem tá do lado dessa galerinha, mas é sempre muito mais leve, muito mais brando.
Recentemente, um tal de Yuri Marçal, acho, que é um humorista bem ruim mesmo, mas enfim, ele é um humorista progressista, então não importa a qualidade dele, ele vai ser abraçado por toda a Lacrolândia. Ele foi meio que cancelado porque ele fez piada com a Marielle Franco, inclusive ele falou, eu posso porque eu sou amigo dos familiares. Só que aí, quem tava indagando ele sobre ele achar engraçado fazer piada com uma mulher preta, era a filha dela. Ele não é tão amigo assim dos familiares, né? Então a filha da Marielle Franco foi questionar o Yuri sobre isso, e aí outras pessoas começaram a falar que esse Yuri passou a perna já em muitos humoristas, inclusive muitos deles negros. Ou seja, essa galera que tá sempre sinalizando moral pra caramba, geralmente não tem moral nenhuma pra fazer isso, né? São os mais sujos, os que mais fazem atrocidades. Outro exemplo que eu posso dar aqui é o Marcelo Marlin, alguma coisa assim, eu acho que esse é o nome dele, mas é aquele cara, um dos principais humoristas da Globo, que fazia vários quadros no Zorra Total, sei lá. Enfim, esse cara, ele foi denunciado por assédio moral no trabalho, né? Várias pessoas, mulheres inclusive, disseram que foram assediadas moralmente por ele na Rede Globo. Isso repercutiu um pouco, mas logo abafaram o caso, e aí, há poucos dias atrás, ele foi afastado da emissora, mas, por algum motivo, não relacionaram muitos episódios, parece que ele só vai sair para seguir a carreira dele solo, trabalhar em outros projetos, porque existe uma blindagem. Você pode ser o cara mais tóxico, escroto, você pode assediar mulheres moralmente, você pode fazer piada com a comunidade LGBT, você pode fazer piada com o gordo também, se o gordo for de direita, talvez, sei lá, se for numa situação onde ele é o privilegiado, você pode fazer piada com tragédias, com catástrofes, contanto que você esteja do lado certo e principalmente contanto que você ataque as pessoas certas, né? Olha só, a gente pode até não ter chegado no nível de censura de China, Coreia do Norte e Cuba, mas não é por falta de vontade dos progressistas que o Marcelo Adnet defende na sua entrevista. Porque essa galera, essa militância, já tá tentando sim censurar todo mundo que pensa diferente. E até tem mais um momento interessante na resposta do Adnet, onde ele tenta falar que nem toda esquerda é uma coisa só, e aí ele quase faz um meia-culpa pra falar que a direita também não é uma coisa só, mas vejam a forma como ele fala isso. Você não pode jogar em mim uma pecha que é um problema da esquerda. Você não pode dizer para mim, ao dizer que eu sou de esquerda, você não pode dizer que eu sou lulista ou que eu sou petista. Isso é uma simplificação. Se alguém diz assim, eu sou de centro-direita, eu falo fascista, é o mesmo erro. Não é muito interessante isso? Ele tá falando aí, você não pode atribuir a mim toda uma pecha porque eu disse que eu sou de esquerda, porque não necessariamente sou lulista, eu sou comunista. Não, eu sou progressista, né? Eu sou de esquerda porque eu sou progressista. Da mesma forma, é errado falar que alguém de centro-direita é fascista. E aí é que é aquela coisa incrível, porque os esquerdistas, eles jogam com a semântica de uma forma incrível. Porque não existe direita, né? Existe extrema-direita, todo mundo que é de direita, extrema-direita, ou centro-direita, que é basicamente, sei lá, um social-democrata, não sei, o centro-direita para eles é praticamente um esquerdista que talvez discorda de algumas coisas de dentro do progressismo ou defende algumas práticas da economia liberal. Então ele basicamente compara essa generalização de dentro da esquerda com lulismo, petismo, com comunismo e progressismo com a centro-direita, que aparentemente na cabeça deles é a única parte da direita que é um pouco moderada, ou seja, a única que não é fascista. Eu acharia interessante, será que ele poderia dizer, assim como é errado chamar alguém de direita, não centro-direita, alguém de direita de fascista, também é errado. Porque, veja só, mais uma vez, é algo que, cara, 90% dos progressistas fazem, chamam qualquer um de direita de fascista. E pode ser liberal, pode ser conservador, pode ser libertário, mesmo que os libertários não se classificam como direita, mas de qualquer forma para os esquerdistas progressistas, eles são fascistas também. Então o Adnet faz aquele mea culpa pero no mucho, porque eu não consigo acreditar que a escolha das palavras foi por mero acaso. Então a justificativa do Adnet, né, ele tenta se esquivar da pergunta do Taz, basicamente falando que ele não é comunista, que ele é progressista e as pessoas têm que saber diferenciar as coisas, porque os autoritários são os comunistas, os censuradores são os comunistas, os progressistas como ele, não. Só que aí vem toda aquela questão que eu trouxe anteriormente. O progressista também é autoritário. Não tanto quanto um comunista, beleza. A forma de censura não é a mesma, mas eles tentam sim censurar todo mundo que pensa diferente através da espiral do silêncio. Porque quem não pensa como um progressista é ultrapassado, é retrógrado, é preconceituoso, é intolerante, é machista, é racista, é fascista, nazista. Não tem diálogo. Eles mesmos falam, não se conversa com fascista, não se conversa com nazista.
E o problema é que o fascista e o nazista, na opinião deles, é qualquer um que esteja na direita. Mesmo que a pessoa seja mais ponderada, que ela não seja agressiva, que ela queira realmente conversar, eles não vão conversar, não vão abrir o diálogo, porque não dá, não se fala, não se conversa com um fascista. E quem define quem é fascista? Eles. Isso já é uma forma de censura, já é uma forma de calar a oposição e é uma forma que os progressistas utilizam muito bem e há bastante tempo. Inclusive, é algo que a própria China comunista faz com o resto do mundo. E eu já trouxe vídeos aqui falando sobre essa espiral do silêncio praticada pelo governo comunista chinês. E a gente ainda pode ir além, porque em determinado momento o Adnet traz a famosa equidade, né? Ele fala sobre igualdade porque, basicamente, o progressista acredita num mundo melhor, rompendo tradições, ao contrário dos conservadores. Então, eles estão progredindo com o mundo, eles estão avançando e assim conquistando essa tal igualdade. Só como é que você chega nisso? Como é que você consegue fazer com que as pessoas sejam mais iguais, sendo que naturalmente elas não são? Só através de imposição, só através de uma ditadura. Você precisa forçar as pessoas a serem mais iguais, porque naturalmente elas não vão ser. Então o progressismo, quando levado até as últimas consequências, não vai se diferenciar muito do comunismo, do socialismo. Afinal de contas, você vai precisar de um Estado grande e controlador que vai conseguir fazer essa distribuição de recursos, né? Criando leis que tratam as pessoas de forma diferente para que elas assim sejam forçadamente mais iguais. Mas enfim, eu não posso dizer que o Adnet não tem pelo menos uma indagação válida em tudo que ele traz como contraponto ao que o Taz disse, né? Ele não pode ter uma opinião? Um humorista precisa, deve, tem que ser de direita? Não. Mas é muito improvável, para não dizer impossível, você ser progressista e humorista sem ser hipócrita. Até porque se você for progressista, dificilmente você não vai ser hipócrita, ponto. Porque o movimento é cheio de hipocrisias dentro da própria essência dele. Querendo ou não, o Adnet faz parte de uma estrutura social que cala outras pessoas, que cala outros humoristas, que coloca várias pessoas que não estão dentro do grupinho dele num rodízio de cancelamentos. Então, enquanto o Adnet consegue utilizar um pouco dessa liberdade de expressão que ele ainda tem por já ter se colocado do lado da galerinha do bem, onde ele consegue até mesmo zoar homossexuais sem tanto problema assim. E eu sei que ele já fez muitas piadas com a comunidade LGBT que não são muito bem vistas quando são feitas pela galera que tá do outro lado do espectro. Enfim, enquanto ele tá lá blindado, podendo fazer piada com todos os políticos, porque não tem tanto problema assim, obviamente pisando em ovos quando ele vai atacar a esquerda de alguma forma, o cara que tá lá do outro lado, o humorista que tá na direita, não pode falar nada. Porque qualquer coisinha que ele fale, qualquer piadinha que ele fizer, ele já vai ser massacrado, já vai ser cancelado, já vai ser boicotado, já vão ter todos esses movimentos da esquerda tentando derrubar o cara, tentando tirar patrocínio dele. E o Adnet faz parte disso, endossa esse tipo de iniciativa, esse tipo de atitude, fazendo parte do movimento, tornando o progressismo ainda mais forte. Enfim, essa é a minha opinião sobre essa resposta, essa participação do Taz e do Adnet no programa, mas eu queria encerrar falando que, no mínimo, foi interessante, pelo menos em algum momento, observar um contraponto de verdade, né, aparecendo no Roda Viva, e como seria muito mais interessante, muito mais legal se a gente tivesse mais disso. Eu acho que a maior parte da bancada deveria ser de oposição. Aí o programa ficaria mais interessante. Aí, de fato, a gente teria aquela dinâmica onde uma pessoa está no centro de um coliseu praticamente, tendo que lidar com o adverso, que infelizmente não é o que a gente vê na maior parte dos programas, porque a pluralidade que a nossa grande mídia menos prega é justamente a mais importante de todas, que é a pluralidade de ideias, de pensamentos. Quando é que vai ter um ANCAP lá no Roda Viva, hein? Entrevistando o comunista? E um liberal e um conservador também. Por que não até mesmo um monarquista? Isso sim seria interessante. Aí a gente teria debates muito mais produtivos, oferecendo para o público diferentes pontos de vista para que as pessoas possam se identificar com coisas diferentes, né? Ao invés de só receber progressismo desde o programa matinal até o último programa jornalístico do dia. Enfim, por hoje é isso. Deixa o seu feedback aí embaixo nos comentários. O que você achou da minha análise? O que você achou da participação do Adnet e da participação do Marcelo Taz? Quem é que se saiu melhor? O Taz jantou o Adnet ou o Adnet jantou o Taz? Provavelmente, né, a maior parte do público desse canal não vai ficar do lado do Adnet, mas vai saber. Sempre, vez ou outra, aparece alguém de esquerda aí comentando também. Então, deixa a sua opinião, não sinta-se acanhado, sem o menor problema. E também dê uma olhada ali embaixo nos links da descrição, tem link pra minha loja, link pro Deezer, Spotify, com várias músicas, como essa que vai tocar agora aí no final. Talvez você goste das minhas músicas, talvez você goste das camisetas da minha loja, então, por favor, dá uma olhada lá. E se você
comprar um dos meus produtos, eu realmente vou ficar muito feliz, vai me ajudar bastante. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não querem escutar, não sabem como